Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai responder a tag "Odiei este livro, mas deveria ter amado". Quem me indicou essa tag pra ser respondida foi a Ivy. É uma tag um tanto quanto diferente que eu vi lá no canal do Geek Freak e eu achei bem bacana, porque consiste em falar de livros que a gente tinha tudo pra amar e não amou, e livros que a gente tinha tudo pra não gostar e acabou amando. Então, assim, são tópicos diferentes e vai ser muito bacana responder aqui com vocês. Mas antes de mais nada, lembrando que o link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Lembrando que o link da lojinha da Shopee também tá aqui embaixo. Se vocês estiverem procurando washi tapes, marcadores de livros, post-its diferentes, vale a pena dar uma olhadinha por lá que tem muita coisa bacana. Inclusive fiz um desapego de livros, então tem vários livros diferentes por lá que pertenceram à minha estante, que não fazem mais sentido ficar aqui, mas que talvez você esteja procurando pra sua. 2 recados. Primeiro, dessa vez eu não vou pegar os livros pra mostrar, eu vou deixar as capas na tela só, pra otimizar o tempo, porque a vida anda um pouquinho corrida e eu não queria deixar de gravar pra vocês. 2, se vocês ouvirem barulhos de móveis arrastando o aspirador de pó, por favor, ignorem. Viver em prédio é isso, né, gente? Não dá pra ter silêncio sempre, apesar da gente querer muito. Enfim, bora pro vídeo. O primeiro tópico eu adoro esse gênero, mas não gostei desse livro. E eu podia facilmente dizer O Mistério de Sir Richard, da Julia Quinn, porque eu sempre respondo isso, mas dessa vez eu vou responder diferente, vou pegar o Volúpia de Veludo, da Loetta Chase. É um romance de época, então, que é um gênero que eu adoro. Mas esse livro, ao contrário dos 2 primeiros livros dessa série e do último, não me agradou tanto. Pra quem não conhece, é o terceiro livro de uma série que se chama As Modistas, que são 3 irmãs que constroem um negócio do zero, então assim, elas são costureiras e elas fazem de tudo pro negócio delas prosperarem em uma época que não é muito comum que mulheres tenham um negócio ainda mais próspero. Os 3 primeiros livros são das irmãs e o último livro é da moça que perdeu o noivo no primeiro livro, que é maravilhosa, é o meu livro favorito da série. E o primeiro livro foi muito bom, o segundo livro foi fantástico, e o terceiro livro eu tava com altas expectativas em relação a ele. Ele é da irmã que, se eu não me engano, é a contadora, é a que fica responsável pelas finanças da loja. E ela vai se envolver com o nobre, os dois vão fazer uma aposta, e o romance entre os dois, ao meu ver, foi muito morno. Muito morno, assim, ele não me cativava. Quando apareciam os personagens secundários, que era a Clara, que era a protagonista do último livro, e a outra moça eu não me lembro, elas eram muito mais interessantes, sabe? Então, assim, era um romance de época que tinha tudo pra me ganhar, que tinham personagens incríveis, mas que acabou sendo um romance muito morno e eu acabei não curtindo, mesmo amando o gênero e mesmo amando todos os outros livros da série. O segundo tópico eu raramente leio esse gênero, mas adorei esse livro. E eu peguei A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu não sou muito de ler fantasia, de ler livros nesse estilo, assim, mas A Vida Invisível de Ed La Rue é um livro que me ganhou muito, assim, eu gostei bastante. É uma moça que ela faz um pacto onde ela vai viver eternamente, no entanto, ela vai ser apagada das lembranças de todas as pessoas. Ela existe, mas ela não existe para as outras pessoas. Então a gente vai ver essa mulher percorrendo ali ao longo do tempo, ela se envolvendo em diversos períodos históricos, até que chega um momento em que ela conhece um rapaz que, por incrível que pareça, por mais que exista esse pacto, vai acabar se lembrando dela. E aí a história vai se desenvolvendo a respeito disso. A Ed é uma personagem fascinante, que você fica louco pra descobrir mais sobre ela, pra descobrir mais sobre as experiências dela, e que você fica angustiado com ela, com esse sentimento de não pertencimento, sabe? De existir, mas não pertencer. É um livro que me ganhou muito. A única parte que talvez eu não tenha curtido tanto, por incrível que pareça, foi o romance. Eu queria alguém mais pra Ed, sabe? Alguém mais forte, alguém que representasse mais. Mas, no entanto, por mais que eu não tenha me afeiçoado tanto ao romance, ainda assim foi legal de acompanhar. Mas em relação ao livro, eu adorei por causa da personagem principal, que é simplesmente sensacional e que me ganhou muito. Então, A Vida Invisível de Ed La Rue é um livro de um gênero que eu não costumo ler tanto, mas que acabou me ganhando bastante. O terceiro tópico eu gosto dessa temática, mas não gostei desse livro.
Eu não sei se é bem matemática, mas tem um estilo de história que eu gosto bastante, que sempre me envolve muito, que são livros que tem uma grande comunidade envolvida, que são várias subtramas e uma trama principal, onde às vezes é num vilarejo, um povoado, ou numa cidade menor, onde as pessoas se apoiam e se envolvem nas vidas umas das outras, sabe? Tipo Gilmore Girls. Eu gosto muito desse estilo de história. Então, quando eu vi Onde Mora o Amor, eu achei que ia ser um livro assim, que ia me ganhar por completo. O que acontece nesse livro? A gente tem um personagem principal que tinha só a irmã de família, ele é um cara muito rico, um cara muito bem sucedido, e a irmã acaba falecendo de uma hora pra outra, deixando a sobrinha sob a supervisão dele, né? Ele vai ficar com a guarda da menininha, e ele resolve se mudar pra uma cidade do interior, onde a criança vai poder crescer com mais conforto e com mais liberdade, e lá ele vai conhecer uma moça que ele vai ficar encantado por ela, mas ela não curte muito o tipo de cara que ele é, que se envolve com vários e que não leva nada a sério. E eles vão ter então aí esse problema, eles vão começar a se aproximar, mas ela vai ter receio de se entregar a um relacionamento com ele porque ela não leva ele muito a sério nesse aspecto. E em volta disso tudo tem uma comunidade, é uma cidade menor, tem subtramas acontecendo, as pessoas estão passando por situações também, ao mesmo tempo em que elas se envolvem na vida desse casal. Acontece que nesse livro eu tive um problema com o casal. Eu achei o casal assim muito enrolado, só vai acontecer algo efetivamente entre eles só vão se resolver lá pelos últimos 2 capítulos e a problemática criada entre eles não faz muito sentido em determinada parte da trama pra frente, sabe? Porque eles já conversaram, eles já falaram tudo que tinha pra falar um pro outro e continua aquela mesma lenga-lenga, aquela mesma ladainha. Então, assim, eu adorei as subtramas, eu adorei as pessoas da cidade, eu adorei as histórias delas e por serem histórias tão boas, aquela do casal acabou ficando em segundo plano e acabou sendo muito sem graça, sabe? Eu adorava ler os capítulos das outras pessoas e quando chegava no capítulo deles eu falava, ai, de novo isso, de novo esses dois fingindo que não se gostam, se envolvendo com outras pessoas, envolvendo outras pessoas nesse drama pra no final ficarem juntos. Me incomodou um pouquinho, então apesar de ser um estilo de leitura que eu goste muito, não funcionou. E o quarto tópico eu odeio essa temática, mas adorei esse livro. E assim, é um livro de um gênero que eu amo, então tinha uma chance já de eu gostar, mas com uma temática que eu não curto tanto, porque me incomoda muito quando um autor vai construir uma temática de vingança e que ao invés da pessoa se vingar diretamente da pessoa de quem ela quer se vingar, ela usa terceiras pessoas. E é justamente a temática de desejo e escândalo. Então, quando eu comecei a ler com a Glau, a gente ficou meio com o pé atrás de como funcionaria essa vingança e de como a autora convenceria os leitores depois de que aquilo se transformou num amor, num romance interessante, sabe? E só pra contextualizar, porque pra não parecer muito estranho, apesar dessa ser a temática central do livro, ele se trata de uma série, é o primeiro de uma série de 5 livros, se eu não me engano, dos irmãos True Love, que são crianças bastardas que foram deixadas na porta de uma mulher que acaba criando essas crianças como se fossem seus próprios filhos. E o primeiro aqui, ele é filho de um duque, ele é muito parecido com esse homem, e esse homem criou o outro filho dele e abandonou o Mickey na sarjeta, na porta dessa mulher, pra ser morto, coisa que ela não fez, ela não teve coragem de matar essa criança. E ele tem muita revolta em relação a esse homem. Ele quer ver esse homem sofrer como ele sofreu com essa rejeição. E o que ele faz? Ele resolve se vingar através da Aislinn, que é a noiva do filho desse duque. E aí começa, né, ele se aproximar dessa moça e a perceber que ela não é nada do que ele estava esperando, que ela é muito diferente. Ela também passou por diversos traumas, ela perdeu os pais muito nova, ela é tutelada desse homem. E apesar dela ser noiva desse rapaz que é irmão do Mickey, os dois não têm uma conexão muito forte, os dois não se ligaram, eles são meio que irmãos, sabe? E que estão prometidos pra se casar. Enfim. Aí vocês já imaginam, né, que vai dar uma grande confusão, que eles vão se apaixonar e que tem toda uma questão por trás, né, dessa história. E eu acabei gostando bastante, eu gostei bastante do desfecho que a autora deu pra trama, eu gostei bastante da forma como ela construiu o relacionamento entre os dois, que em que pese ter essa vingança no início, ela perdura por muito pouco tempo e a relação que vai sendo construída é muito bonita, é algo pautado no respeito, na admiração, então assim, foi um livro muito gostoso de ler
Não é o meu favorito da série, mas ainda assim abriu a série com a chave de ouro e é uma série muito, muito, muito boa. Então, leiam a série dos Irmãos True Love da Loretta Chase, da Lorraine Heath, porque vale muito a pena, sabe? É um livro sensacional. O próximo tópico é: eu adoro esse autor, mas não gostei desse livro. E, mais uma vez, tinha a oportunidade de citar Os Mistérios de Sir Richard, mas não vou fazer isso. Eu vou falar sobre A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Vocês sabem que no início do blog, pra quem me acompanha desde essa época, a Sophie Kinsella era uma das autoras que eu mais lia, e eu continuo gostando muito da escrita dela, eu me divirto muito com as histórias dela. E A Procura de Audrey, ele é um livro que vai falar sobre uma garotinha de 14 anos que tinha toda uma relação na escola, ela começa a sofrer bullying, e é um livro que vai tratar de saúde mental. Essa menina, ela tá com diversos traumas, ela tem situações onde ela manifesta uma síndrome do pânico muito grande, ela tem diversas situações que gatilham ela, então assim, a gente vai conhecer um pouco da história dessa menina, a gente vai conhecendo um pouco desses traumas e tentando entender o que levou a isso e quem foram as pessoas que estiveram envolvidas no início desse trauma, enfim. Por que eu não gostei desse livro? Eu achei que essa questão, por ser uma questão de saúde mental, apesar de ser um livro YA, eu acho que é um assunto muito sério e que não podia ser tratado da forma rasa como foi tratado. Mais uma vez, eu entendo que é um YA, eu entendo que o livro não ia ter tanto uma profundidade quanto um livro mais adulto, mas ainda assim eu esperava um pouco mais de cuidado na temática, um pouco mais de profundidade, um pouco mais de consistência, sabe? Eu achei que faltou. Então, A Procura de Audrey é um livro, assim, de uma autora que eu amo ler, mas que não funcionou e que eu achei que podia ser infinitamente melhor e que acabou sendo muito fraco e até um pouquinho irresponsável em relação ao tratamento do assunto. O tópico 6 eu já havia lido o livro desse autor e não gostado dele, mas deste livro eu gostei. E eu acabei pegando Muito Além do Infinito, da Jill Mansell, eu acho que é isso mesmo o nome do autor, E eu já tinha lido 2 livros dessa autora que não tinham funcionado muito bem comigo. Um já citei aqui nessa tag, e o outro era Uma Proposta Irrecusável, se eu não me engano. Os 2 livros não tinham funcionado, então eu já tava com o pé atrás com Muito Além do Infinito, porque tinham grandes chances de eu não gostar, mas eu acabei gostando bastante. É uma mulher que ela perde o marido de uma forma muito abrupta e ela tem que aprender a lidar com a vida após essa perda. Em paralelo tem a história do sogro também, que é um ator de cinema que só tinha esse filho e que vai passar por essa perda também, vai tentar ajudar a Nora a superar a perda do filho dele, enquanto ele ainda tá aprendendo a lidar com o luto, e que ele vai acabar se envolvendo com uma mulher também que tá numa situação complicada. E ainda temos subtramas de uma moça que a nossa protagonista vai conhecer, que vai ser vizinha dela e que vai estar passando por um relacionamento bem tóxico e que ela vai ter que aprender a lidar com isso também. E além dessa amiga, ainda tem um rapaz que vai empregar a nossa protagonista, que ele é um rapaz muito bonito e que as secretárias geralmente entram já com segundas intenções, e ele tá procurando alguém que não vai atrás de interesses amorosos. E ele vai contratar justamente a nossa protagonista, que não quer saber de romances, pelo menos não tão cedo. E esses dois vão começar a se envolver, mas eles vão ter sempre em mente aquilo de que eles não estão buscando por aquilo, sabe? Então, assim, parece um pouco confuso, porque até um pouquinho se você não lê, mas é uma trama bem bacana, que envolve várias subtramas e com vários enredos interessantes que vão te prendendo ao longo de todo o livro, com capítulos intercalados. Então, assim, foi uma leitura que eu gostei muito, contrariando todas as expectativas, já que eu não tinha gostado de nenhum dos 2 livros da Jill Mansell que eu tinha lido. O 7º tópico eu adoro essa capa, mas não gostei desse livro, que foi o 3º livro da trilogia dos príncipes da Elizabeth Hoyt, que é O Príncipe Serpente. Eu acho as capas dessa série maravilhosas, eu amei demais o primeiro livro, eu gostei demais do segundo livro, e esse 3º livro eu não curti tanto. Os protagonistas não me cativaram, eu achei a história interessante, mas eu achei que faltou a profundidade e o desenvolvimento da história para prender o leitor. E no fim das contas, nem o casal e nem o enredo acabou me prendendo por essa falta de profundidade, por essa falta de desenvolvimento. Então, assim, é um livro que eu acho a capa belíssima, que faz parte de uma trilogia, que os 2 primeiros livros me agradaram bastante, mas esse 3º acabou deixando a desejar e eu acabei não curtindo tanto. Inclusive, até pretendo reler essa trilogia em algum momento, mas por enquanto essa é a minha resposta para esse tópico da tag. E assim, só não me desfiz desse livro
porque a capa é belíssima e porque faz parte de uma trilogia. O 8º tópico é: eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. E eu, assim, podia falar facilmente qualquer livro da Taylor Jenkins Reid. Não que eu não goste da capa, por exemplo, de Daisy Jones e Sete Maridos. Eu acho a capa ok, mas ainda assim podia ter sido melhor. A de Malibu Renasce é bem bonita, na verdade. Só que a de Para Sempre Interrompido, gente, aquela capa com aquelas casquinhas de sorvete viradas ao contrário. Se eu não conhecesse a escrita da autora, que é fantástica, se eu não conhecesse sobre o que se trata o livro, aquela capa não me chamaria atenção numa livraria. Eu acho que a capa não passa a ideia da profundidade e da beleza que a história traz, sabe? É também uma história sobre o luto, é uma mulher que também perdeu o marido de forma abrupta, só que ao contrário do outro livro que eu citei, da Jill Mansell, aqui ela ainda não tá naquela fase de reconstrução da vida. Aqui, na verdade, ela tá numa fase de viver o luto, de passar por todas as fases dele, da tristeza, da raiva, se sentir impotente ao se deparar com esse luto, sabe? Então é uma trama que vai trazer muito disso, ela não é uma trama com grandes acontecimentos, é uma coisa mais imersiva mesmo. E o grande plot, eu acho, desse livro é a questão de que esse casal se conheceu e se envolveu e se casou de uma maneira muito rápida. Então pouquíssimas pessoas sabem que eles estavam casados no momento desse acidente. Inclusive a sogra dessa moça, a mãe desse rapaz que faleceu, não sabia que o único filho a quem ela era tão ligada tinha sido casado. E depois da morte desse filho é que essa nora e essa sogra vão construir um relacionamento já marcado por toda a mágoa, por toda a dor da perda, por todo aquele desconforto da mãe não saber que o filho estava casado, com quem ele estava casado, enfim. É uma trama linda, eu me emocionei muito ao decorrer do livro, eu recomendo demais a leitura, mas a capa não faz jus. A maioria das capas da Taylor não fazem, né? Queria tanto uma capa maravilhosa pros livros dessa mulher, mas tá difícil, gente, tá difícil. E bem, pessoal, essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir minhas respostas, tenham gostado de conferir um pouquinho de umas indicações de alguns livros, da minha decepção com alguns outros, enfim. Me contem aí embaixo se vocês têm uma opinião diferente sobre algum livro, um livro que vocês acham que é incrível, que tem uma capa que não funcionou tão bem, que não é tão legal. Vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.